Então, começando a gravação. Então, gente, boa noite novamente. Então, obrigado aí pela presença de vocês. Então é o seguinte, vamos começar então essa primeira parte, né, com relação ou melhor, eu vou falar primeiro da parte da inteligência artificial e na segunda parte a gente fala então passo geral dos alunos, né, porque aí a gente então trata melhor desse assunto no final. Bom, então, gente, agradecer a vocês também aí pela questão de aceitar esse desafio, né, de estar participando aí da metodologia da pesquisa. É uma atividade, né, que eu, particularmente gosto bastante, né. Se eu fosse aluno, eu queria estar presente numa atividade dessa. O crescimento, né, profissional e científico dos alunos, a gente percebe, né, eles aprendem, né, de uma forma diferente, né, a questão da pesquisa, a questão, né, de atualizações, né, científicas, e que faz diferença, né. Então, né, não, não deixe passar a oportunidade mesmo de ter os monitores, né, e realmente, né, agradeço muito a presença de vocês. Bom, então, né, eu vou começar então hoje falando então, né, um pouco sobre a questão então do uso da inteligência artificial na pesquisa, e vocês já vão notar, já vai ser um novo desafio para vocês. Creio que esse mês passado talvez tenha começado de uma forma mais tímida, mas está muito mais intenso agora, né, o uso, e eu estou percebendo os alunos, né, com uma empolgação, né, considerável, né, com relação ao uso da inteligência artificial. Alguns professores, né, meio que torcendo o nariz, mas não tem o que fazer, não tem volta mais, né, então a gente tem que se adaptar a essa realidade. Essa apresentação de agora, eu vou dar, mostrar para eles, vou dar essa aula, né, que substitui uma aula, que era a aula do Qualis, que não tem mais, né, eu vou dar essa aula na quinta-feira agora. Então, eles vão estar alinhados, né, e sabendo, né, de alguns detalhes que são importantes, porque algumas inteligências artificiais que são usadas, né, para na pesquisa, né, elas não são como o Google, ou tentam um pouco igual o ChatGPT, né, que você pode lá trocar uma ideia e tal, e não é assim que funciona, né? Tem algumas particularidades que a gente precisa, então, né, estar conhecendo. Então, né, o que nós podemos, então, né, falar a respeito, então, dessas situações, né? Só conseguir aqui avançar meu slide, né? Então, né, nós temos, então, oportunidades, né? Se, por um lado, nós temos, né, essa questão aí de uma desconfiança, de uma rejeição, né, de um medo do uso da IA na ciência, a gente tem que ter isso, né? O ChatGPT é um exemplo que, se você não usar ele adequadamente, ele te trai, ele puxa o tapete, ele te sacaneia. E também as que são mais destinadas à questão científica, né, elas também precisam ser usadas corretamente, porque aí assim, né, elas te dão, né, as oportunidades necessárias para você fazer o trabalho adequado. E você tem, né, uma oportunidade diferente, né, que é a questão de estar podendo, né, acompanhar os alunos no seu desenvolvimento científico, né, e que soma muito para a carreira de vocês, e tem essa oportunidade de se atualizar também, né, na questão envolvendo o uso da inteligência artificial na pesquisa de uma forma mais coerente e adequada, né? Então, nós temos, né, uma questão de que a IA, ela veio, né, para facilitar a realização de algumas tarefas operacionais, não de raciocínio, né, não de reflexões, né? Então, algumas tarefas que antes a gente fazia manualmente, creio que alguns de vocês, né, fizeram, talvez, né, uns quadros, algumas coisas, né, de uma forma um pouco mais, entre aspas, artesanal. Hoje a IA ajuda bastante, né? E algumas, né, questões que eram repetitivas e cansativas, também a IA vem nos ajudando, né, dentro da pesquisa, de diversas maneiras, né? Então, contar a palavra, criação de categorias, organizar etapas, né, mapear materiais, hoje a IA, ela, né, está indispensável nesse uso aqui. Mas nós temos que considerar que existem algumas situações, né, que são, né, complicadas, né? A questão da revisão do texto, né? Eu particularmente uso bastante, né? Eu crio os textos, né? Às vezes eu tenho um gap criativo, né? Peço ajuda para algum IA para dar, né, uma inspiração, mas o texto, né, geralmente sou eu que escrevo, né? E eu particularmente acho que escrevo melhor, inclusive, que o ChatGPT, porque ele é muito floreado, assim, né? Eu não gosto muito. Mas na hora que você quer fazer uma revisão, né, é essencial,
E tem umas que ajudam até no inglês, né? Porque às vezes você, né, tem um jeito diferente de falar no inglês, e algumas IAs até indicam, né, como é que se deve abordar tal tema em tal revista, que ajuda bastante, né? Então, ela não traduz, né, para o inglês. Você tem que escrever no inglês e ela corrige, né, a sua forma de expressar e te dá uma forma mais científica de estar falando, né? Além disso, verifica, né, coesão, progressividade, né? E a questão da tradução, já falei para vocês, né? Auxílio, ela não traduz, né? Tem o Gama, não, o Gama não, né? Fugiu o nome agora da IA, mas depois eu mostro para vocês também, né? Que é uma, só que essa aí geralmente ela tem que assinar ela, né? A assinatura dela é um pouco cara, né? Que é o Grammarly. Daí então, né? Ela também pode ser útil, auxiliar na aprendizagem, quando criando, né, cartões de estudo, questionários, adaptando linguagem, né? Então você tem muita coisa, né? Que antes a gente fazia, né? Bem na raça mesmo, né? Como transcrever áudio, que hoje a IA faz isso para você e é um lado positivo. E também, né, no apoio exploratório, né, de ferramentas de busca dos primeiros passos, né, encontrar artigos ou, se não, sair de um gap, né, de criativo, né, um bloqueio criativo que a pessoa pode ter. Então, assim, a gente acaba usando isso, né, intuitivamente, a gente faz isso desde quando a gente se deparou pela primeira vez como IA, só que às vezes a gente faz um pouco exagerado, né. Daí, então, surgiu algumas diretrizes, né, que a gente tem que seguir com relação a isso, né. Então, né, a Unicamp e a UDESC foram as pioneiras na questão de normatizar isso. Então, gente, uma questão que é fundamental, que aí vocês têm que trabalhar isso com os alunos, né, nos limites do uso da IA. E até para vocês também, né, se forem fazer algum uso da IA. Sempre, sempre e sempre, o que vocês produzirem com IA, a autoria será de vocês. Se isso é mais comum no Google, tá? Porque o Google, desculpa, mais comum com o ChatGPT. Que o ChatGPT, ele é um papagaio estatístico, né? Ele pega as coisas que existem mais frequentes e vai falando. Então ele pode pegar uma questão de plágio, por exemplo. Então ele pode, né, alguém plagiou e você usou a inteligência artificial e ela buscou, né, esse plágio, né, e te jogou como se fosse original seu também. Daí, se der algum problema ético e legal, né, não adianta colocar a culpa na IA, a culpa será do aluno. Né? Então, isso é importante, né, a gente frisar e ter esse cuidado. Né? Usar as IAs também para detectar plágio, né, caso você desconfie, né, ou caso, né, se tenha usado para fazer uma correção de texto, ele sugeriu algo a mais. Então, né, fiquem sempre atentos. Né? E deixe isso claro com os alunos, tá? Porque se for detectado plágio, né, não adianta colocar a culpa na IA, o aluno vai ser reprovado. Né? Então, mas eu peguei a IA me sacaneou, não interessa, né? É autoria humana. Outro, outra questão importante, a preservação da agência humana. Nós temos que fazer. Né? Não adianta chegar para o ChatGPT e falar, escreva uma revisão para mim, escreva uma introdução para mim. Né? Não vai funcionar isso e vai dar problema. Porque isso tem que ser feito pela gente e você pode pedir para a IA, né, dar uma sugestão, fazer uma avaliação crítica. Né? Às vezes a gente faz isso, né? Você pode escrever uma introdução, anexar ela no próprio chat GPT e pedir, né? Faça uma análise crítica dessa introdução como se fosse um revisor da Nature. Ele vai se comportar, ele vai buscar informações e tudo e vai fazer algumas críticas, né? E aí tudo bem, né? Você fez algo e pediu auxílio à IA. Teve uma autoria humana e teve essa questão de uma agência humana. Você fez, você agiu para fazer, né? A inteligência artificial foi só um colaborador. Transparência, né? Então a gente tem que dizer o que a gente usou. Mais para frente eu vou mostrar para vocês como é que os artigos agora estão falando da IA, como é citado o uso da IA. Né? E a integridade, né? Plágio, originalidade, direitos autorais, né? Então a IA ela não consegue, né, principalmente o ChatGPT, diferenciar do que já foi publicado, do que foi publicado errado. Né? Isso está trazendo problemas muito mais sérios, né, porque já teve caso de juiz que usou o ChatGPT para emitir uma sentença, ele pegou, né, um caso que não tinha concluído e, né, incluiu na sentença do juiz, aí virou jurisprudência, né, que aí todo mundo foi atrás, né, querendo, já que o juiz aprovou uma coisa, esse também tem direito, e quando foi ver, aquilo não foi feito pelo juiz. Né. Então, muito cuidado com relação a isso, né,
E aí, né, a Unicamp, né, que traz essas questões, a gente tem seguido o que a Unicamp fala também. Outra coisa, então, né, são os princípios que guiam, né? Então, temos que ter letramento na IA. O que é o letramento na IA? A gente tem que saber fazer prompt, né? Não é uma questão simplesmente você fazer, passa para mim, não. O prompt, geralmente, ele, quanto mais extenso ele for, maior a chance de você conseguir algo original, algo realmente que, né, te esclareça alguma coisa, que contribua para alguma coisa, que corrija esse trabalho de uma forma mais íntegra, e isso a gente está chamando de letramento de IA. Então, tem uns exageros, né? Tem gente que está dando curso de fazer prompt. Eu acho que não precisa tanto, né? Se você consegue pedir uma coisa com bastante explicação e deixando claro e deixando algumas regras, né? Que verifique se não tem plágio e tudo, né? A coisa flui, né? Então, quanto mais clareza tiver no prompt, melhor, né? E isso tem sido um problema, porque nem todo mundo está conseguindo fazer prompt adequado. Tem gente que está usando os prompts mais simples, e quanto mais simples for um prompt, maior risco tem da IA não entender o que se quer, né, e fazer ao modo dela, e ao modo dela, né, pode ser perigoso, né, lembrando que não se exclui a agência humana. Centralidade na agência humana, de novo, né, então, acabei falando isso agora, instantes, né? Então a gente tem que fazer, a gente tem que criar prompt, a gente tem que aperfeiçoar, a gente tem que dialogar com a IA. Então isso é fundamental. Transparência e auditabilidade. Então a gente tem que dizer que IA a gente usou. Os artigos hoje vêm falando, no final do artigo, né, que foi usado tal e tal, né, e da forma como foi utilizada, porque alguns revisores até repetem, né, aquilo que foi feito para ver se não houve um exagero no uso de uma inteligência artificial. Privacidade e proteção de dados, aqui é uma coisa bem importante, tá? Existe toda a inteligência artificial, se vocês procurarem lá, né, na questão lá de editar, né, a forma como você vai usar a IA, não deixem a IA, não deixe a opção em aberto da IA fazer uso de aperfeiçoamento. O que significa isso? Quando você faz com consensos, né, com ChatGPT, né, com Cloud, né, que são as inteligências artificiais mais utilizadas, quando você permite que eles façam aperfeiçoamento, o que você está autorizando a IA a fazer? De ela pegar o seu dado e jogar para o mundo para ela fazer, né, novas aperfeiçoações de outras pessoas. Até aí, né, parece que não tem nada demais, né? Você está ajudando as pessoas, está colaborando com o aperfeiçoamento IA. Mas não, se você faz um artigo e permite, né, que seus dados fiquem abertos para aperfeiçoamento, o seu artigo fica livre e qualquer pessoa pode copiar o seu artigo e seus resultados, né? Então, né, falo isso até pela questão do projeto Wolbachia, né, que está acontecendo aqui em Joinville, né, que eu tenho uma parceria com o Paulo França nessa parte, tem uma bolsista doutora, né, que um dia a gente estava mexendo a IA, ela tomou um susto, ela falou assim, gente, esses dados aqui não podiam estar aqui, né? A gente nem trabalhou esses dados, né? E o ChatGPT já sabia. Por quê? Porque alguém do Wolbachia usou e não fez, né, fechamento, né, de não permitir o uso para aperfeiçoamento. Então o dado caiu, né, tá geral, todo mundo já está sabendo. Então tem esse cuidado, né, porque a gente tem que proteger a privacidade. E quando a gente trabalha, principalmente com iniciação científica, né, a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com dados de uma equipe, de um orientador, né, e, e no caso de vocês, né, são dados que os alunos estão trabalhando e que às vezes pode perder uma publicação no futuro porque alguém fala, não, alguém já fez esse trabalho, já tem essa ideia já, ficou legal. Então, né, sempre falem isso para os alunos também, vou falar na quinta-feira, mas reforcem para eles, né, dessa importância de configurar a inteligência artificial para não disponibilizar os dados para aperfeiçoamento. Parece uma coisa bacana, mas não é, né? Isso vem da UDESC, né? Então, a UDESC também, né, fez as suas diretrizes, né, e as orientações. E daí, então, né, nós temos, né, todo esse caminho, né, então, os princípios éticos do uso, a transparência do uso, dizer que IA e como a gente usou IA, a questão da integridade acadêmica, né, que eu falei, não permitir que os dados se tornem públicos, né, porque senão você perde a sua pesquisa, né, nem por má intenção de alguém que vai copiar, né, roubar seus dados, é porque vai estar público, né, a pessoa vai achar interessante, né, e não fala de onde que veio, né, e as declarações, né? Então, você tem que ser o autor, né? Não adianta colocar culpa na inteligência artificial.
Tá, então, lembrar que tudo está ligado a uma centralidade da agência humana, né? Novamente esse termo aparece, né? E aí, então, nós temos que evitar a dependência excessiva da IA, preservar a criatividade humana, manter o controle e supervisão humana, né, e garantir que decisões finais sejam sempre tomadas por seres humanos. Né? Não, isso é fundamental, esses 4 pilares, para impedir, né, que a inteligência artificial faça artigos. E se a inteligência artificial faz artigo, não tem nada de original no artigo, porque ela vai pegar tudo que já existe. Né? Então, né, é outro cuidado que tem que se ter. Daí, então, né, na pesquisa, né, quais são as dificuldades que nós temos e que a IA pode nos ajudar. Né? Então, né, vocês que vão ser aí, né, co-orientadores, né, dos trabalhos dos alunos, né, o que nós temos então? Né? Quais são as principais dores? Definir problema, tema e objetivo. Né? Essa é uma das perguntas que eu mais tenho que responder para os alunos. O meu problema está bom, professor? Eu falo, não sei, né? Isso aí só vai ver no desenvolver da pesquisa, né? Mas também eu digo, né? As boas pesquisas têm bons problemas construídos, né? Então, né, você pode falar um problema, né? No desenvolver do artigo, você vê, não, bacana isso, né? Hoje a gente pode ter algumas ferramentas que ajudam a gente a ver se o problema vale a pena ou não, assim como o tema também, assim também como o objetivo, mas principalmente o problema. Então, a definição do problema, né, que quando vocês fizeram comigo era uma coisa mais de inspiração, hoje tem IAs ajudando com relação a isso. Eu já vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que isso funciona de uma forma mais prática. Né? Então, né, definir o problema, e não pode ser problema repetido, não pode ser um problema batido, não pode ser um problema sem relevância. Né? E tudo isso, né, antes da IA, eu fazia mais da inspiração. Né? Eu acho que esse problema é legal, mas eu já podia estar fazendo, né, um estudo que alguém já fez há 10 anos atrás e não tinha mais graça. Né? Era contar uma piada repetida. Hoje não. Hoje a gente consegue, a IA consegue nos ajudar nesse sentido, né? Sem nos substituir, mas nos ajudar, né? Palavras-chave, né? Outro problema, né? Eu sempre pedi para vocês usar o DEX, né? Tem o Mesh também que dá para usar, porque o mais importante não é publicar o artigo, mas é ser lido. E para a gente ser lido e ser citado, a gente tem que ser encontrado. Para ser encontrado, tem que usar as melhores palavras-chave. As IAs têm nos ajudado muito a encontrar palavras-chave que têm mais a ver com o nosso artigo, não aquelas que a gente achava que podia ser, porque ela faz uma correlação do que é o nosso artigo e como, né, as pessoas vão encontrar nosso artigo. Né? Então, definir palavras-chave com o IA é bem interessante, né? Então, ajuda bastante. Né? E daí, então, né, também temos como os dois, né, encontrar espaço, né, ser aceito e aprovado. Hoje em dia, a grande questão não é nem ser, nem é publicar artigos, gente, é ser aprovado e ser citado. Né? Então, nós temos que ser citado. E para ser citado, né, nós temos que falar novidades, temos que ter inovações. Sem inovação, a coisa não funciona também. Mas como é que eu vou saber que algo é inovador? Né? Porque todo mundo faz pesquisa todo dia, a gente não tinha condições, né? Era uma coisa meio artística, assim, né? Tem que ser, gravar uma música, né? Ela pode fazer sucesso ou não. Hoje a IA já nos ajuda, né, de uma forma científica, a achar aquilo que a gente pode estar falando, como estar falando, para aumentar a nossa chance de ser citado e não chover no molhado, né? E também valorizar o nosso trabalho, né? Porque fazer um artigo não é fácil, né? E fazer depois você descobrir que você fez uma coisa que está inventando a roda, né? Ficava meio frustrante. Então, né, nós temos então, né, que entender que o artigo, né, é uma conversa ampla, né, com os leitores. A questão do contraditório, gente, tem que estar muito presente. Né? A gente vai ter outros encontros para a gente aprofundar alguns temas, mas força os alunos a pensar no contraditório. Né? Tem uma turminha aí que é boa nisso, outros alunos já vejo que já estão com dificuldade de entender isso, né? Porque a gente tem que construir argumentos para defender, né, uma hipótese, para promover a tese, e a gente tem que apresentar pensamentos contrários, né, e saber exatamente como que a gente escolhe, né, aquele melhor artigo que defende a melhor ideia com qualidade. Né. Então, né, a grande questão, então, é isso. Né, o que, que o mundo científico está falando, o que é relevante, né, qual a lacuna, né, o que, que eu posso contribuir com relação a isso.
Então, hoje, para fazer artigo, nós temos que pensar nessas 4 questões. O que o mundo científico está falando, porque talvez eu estou num assunto que não vale a pena, ou o assunto vale a pena, mas o jeito que eu quero abordar já não vale a pena, tem outros jeitos melhores. O que é relevante, né? Talvez eu estou querendo explorar um certo assunto, mas ele já não é mais relevante, então tem que saber o que é relevante. As lacunas, aquilo que ninguém falou ainda, ou que está muito obscuro, eu tenho que ir atrás disso, obviamente, né? E o que eu posso contribuir, né? Para não ser só um artigo que fala uma coisa que já foi falada, né? Que ninguém vai ler, ninguém vai ser citado e talvez nem seja publicado. Então, né, a revisão da literatura é uma etapa fundamental para todo tipo de pesquisa, né? Porque aqui a gente sabe o que está falando, o que é relevante, quais as lacunas, né? O que a gente pode contribuir. E a gente trabalha com um tipo de artigo que tem a ver com isso, né? Que são revisões tanto integrativas quanto revisões sistemáticas também, né? E daí, então, né, definir o problema da pesquisa é fundamental, assim como definir o objetivo, assim como definir as palavras-chave, né? Assim como definir o esquema booleano também, né? Porque antes de a gente ter achado, a gente tem que achar o esquema booleano, ele vai atrás de quem usou as melhores palavras-chave, ter claro critérios de exclusão, nem todo artigo vai entrar, né? Condução da busca, como a gente fez a revisão, né? E análise e seleção, né? Como a gente pegou os melhores artigos, né? Para responder, né, a pergunta de pesquisa, que é o nosso problema. Daí, como que a gente, então, né, faz esse trabalho, que eu mostrei agora para vocês, usando a IA. Bom, hoje se pede que, no final do artigo, antes das referências, tenha-se as declarações, que já fazia, né? Só que nas declarações hoje em dia, o que é necessário falar? Se tem conflito de interesse, né? Isso aqui é de um artigo que eu estou agora traduzindo para o inglês, né? Então, pretendo ser publicado em breve, onde a gente fala, nós declaramos não ter conflitos de interesse. Financiamento, né? Hoje também as revistas estão pedindo financiamento, então o estudo não recebeu financiamento, se tivesse recebido da FAPESC, a gente colocava, se fosse do CAPES, a gente colocava, né? Outra coisa, a gente falar da inteligência artificial. As revistas estão exigindo, não é questão assim negociável, estão exigindo que seja o e-mail institucional. Então, gente, aquele e-mail da Univille, que talvez a gente não use tanto, para mandar artigo somente com ele. As revistas não aceitam mais de e-mail, hotmail, porque estava tendo muito caso de fraude, né? O que a pessoa fazia, né? Por exemplo, eu sou um pesquisador, mando para uma revista, muitas revistas pedem indicação de, de revisores, né? Aí eu podia mandar um artigo e citar como revisora, por exemplo, a professora Daniela Delvic, né? Aí que eu fazia? Eu criava o e-mail dela, né, que não era dela de verdade, e falava, o e-mail dela é esse, né, danieladelvig@gmail.com, né? Daí, quando eles mandavam o artigo para avaliar, em vez de mandar para a Daniela, chegava para mim, né? Porque eu estava com o e-mail falso. E eu dava uma nota boa para mim. Isso estava demais. Então, hoje, gente, né, já oriento os alunos também, né? Eles só aceitam e-mail institucional. Então, para a gente publicar artigo hoje, tem que ser aquele @univille.br, né? Porque aí mostra que, né, é a pessoa de verdade, né? Você não criou um e-mail fictício. Mas voltando à questão da inteligência artificial, na declaração você fala também, né? Inteligência artificial generativa. Aí, nesse caso aqui eu falei, né? Durante a elaboração deste manuscrito, o artigo, foi utilizado a ferramenta de inteligência artificial OpenAI, que é o ChatGPT, e o Consensus, né? Poderia ter usado outras, mas só essas duas que eu acabei usando. Exclusivamente para revisão linguística, melhoria e clareza textual. As ferramentas não foram empregadas para geração de conteúdo científico original, análise de dados ou formulação de conclusões. Às vezes, né, pode ser usado alguma IA para fazer análise estatística. Eu colocaria aqui. Algumas vezes, né, eu poderia usar também, né, uma ferramenta para outra finalidade, né? Também poderia usar, né, para, por exemplo, análise de discurso em pesquisa qualitativa. Poderia fazer isso também. Nesse caso aqui, só usei duas para essa finalidade. Se você usou para outras finalidades, descreva, fale, né? E assim, já está chegando ao ponto, né, seguindo o movimento hoje que existe ciência aberta, de alguns revisores até repetirem, né, o que a pessoa falou para ver se realmente foi verdade. Mas, né, não chega tanto, porque também as IAs, verificar se foi usada a IA não é uma coisa 100%. Por exemplo, eu não posso reprovar um aluno
né, porque ele usou IA. Eu não tenho como eu provar isso. Por mais que eu desconfie, não tem, né? Legalmente eu não posso, né? Porque os detectores de IA, eles não são 100%. Não sei se vocês conhecem a história, né, mas usaram um detector de IA para avaliar a Constituição norte-americana de 1776, né? Quando a inteligência artificial, que avalia o uso de inteligência artificial, analisou o texto, falou que era um texto feito por IA. Como é que em 1776, né, eles iam fazer alguma coisa por IA? Né? Assim como também já fizeram, né, música dos Beatles, não sei o quê. Então, assim, falha muito. Então, não tem como, né, provar, mas, né, a gente, né, acaba mostrando, né, deixando bem claro, né, e tem algumas ferramentas também que mostram, né, o grau, né, de uso de IA. Talvez, né, não seja um fator decisivo, né, que fique explícito para a reprovação, mas o revisor pode ver, né, 60% de uso de IA e falar, não vou querer, né, não está tão legal, ainda mais com essa informação que usou, talvez usou 100% de IA, não tem como provar, né, a pessoa já fica com o pé atrás, né. Então, né, isso aqui, depois eu passo esse texto aqui para vocês, né, adaptem, né, no artigo os seus orientandos, que lá no final tem que ter esse texto agora, né. Daí, né, o que também, né, vem hoje sendo sugerido para as conclusões dos artigos. Gente, fazer artigo hoje está fácil, tá? Assim, né, artigo, né? Não falando bom artigo, né? Tem muita gente fazendo artigo meia boca aí, tem gente pagando revista muito picareta para publicar artigo, então, né, e as revistas recebem, né? As boas revistas recebem muito artigo que talvez é aquilo, né? É chover no molhado. São coisas que não têm novidade nenhuma. Então, para fazer a conclusão agora, tem umas regras. Você começa a conclusão falando o contexto atual antes da pesquisa. Então, antes de você começar a pesquisa, como é que era o panorama do assunto, da dúvida, né, que você estava investigando? A conclusão prossegue falando, né, o que de novo se aprendeu com os resultados obtidos, na revisão que vocês estão orientando, né, orientando, o que se entendeu melhor, o que se aprendeu melhor, para depois evoluir, né, no que diz, né, qual ponto de vista, conduta, posicionamento é mais inovador agora, né, e mais adequado, né, que deve ser seguido. Então, a inovação tornou agora algo, né, essencial e fundamental. E o 4, né, como se pretende inovar esse tema com este estudo, né? Qual é a inovação? Então, como está todo mundo fazendo artigo e faz de qualquer jeito e faz umas coisas muito repetitivas, né? Inovação agora é item prioritário para ser publicado em boas revistas, né? Se a gente não tiver inovação e não fazer um texto, né, nessa estrutura, né, o cara pode até achar os dados legais, mas depois vai cair na real que não, isso aqui é uma coisa muito parecida com outra, né? É como você repetir uma música, né? Uma música fez sucesso, faz outra igual, né? Não dá mais, né, ânimo de ouvir, né? Então, inovação é fundamental. E outra coisa assim que é importante, tá, gente? O tipo de estudo, né? Isso é comum, né? Eu vejo alunos de doutorado cometendo esse erro, que às vezes quer fazer o estudo clínico e coloca rato no meio. Gente, né, de um rato para um ser humano, o salto é quântico, né? Nós temos ainda a história da talidomida, que foi, né, a grande questão relacionada a isso, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Então, né, nós temos vários tipos de estudos, né, ecológico, corte transversal, caso controle. Só que no caso de uma revisão, né, se eu quero avaliar uma eficácia, né, saber se o método é bom, se a medicação funciona, né, se tal cirurgia, né, tem um desempenho melhor, eu tenho que buscar estudos que são ensaios clínicos randomizados. Isso aqui durante o esquema booleano, tá, gente? Então, antes e depois eu posso buscar outros artigos. Mas, se eu estou avaliando a eficácia, eu tenho que, prioritariamente, só se der se o estudo for muito novo, eu tenho que buscar ensaios clínicos randomizados, né? Que atualmente está sendo até debatido, né? Porque você tem aquela polilaminina, né? Que aí, né, estão dizendo, os pesquisadores falam que não precisa sair dos estudos clínicos, né? Precisa, né? Você não sabe, né? Como é que você vai comprovar? Você tem que ter um placebo, você tem que ter um grupo de referência, né? Para ter certeza que não foi o acaso e que sim melhora. Então, a eficácia, né? Então, ajudem os alunos, na hora de buscar o esquema booleano, a selecionar os ensaios clínicos randomizados. Se não der o número suficiente, porque o assunto é novo, a abordagem é inovadora,
né, conversem comigo, né? Daí a gente pode fazer, né, o que é chamado estudo mesclado, né? Então a gente busca outros artigos, mas deixa claro na metodologia que isso foi feito, né? Transparência é tudo, né? Com transparência a gente pode tudo. Se for uma incidência ou fator de risco, não dá para ser ensaio clínico por questões óbvias, né? A gente não vai fazer um ensaio clínico randomizado com placebo e grupo de intervenção com a expectativa de saber se um medicamento é teratogênico, se a pessoa vai desenvolver, né, uma esteatose hepática, se vai perder a função renal, né? Ninguém é louco de participar disso. Então, o ensaio clínico randomizado é para eficácia. Ele não consegue avaliar a segurança. Eticamente, não dá para avaliar a segurança dessa forma. Como é que a gente avalia a segurança de um fármaco, então? Né? Com estudos de corte, que envolve bastante tempo. Porque daí, depois que algo é aprovado de uma forma clínica, que tem a segurança mínima exigida e não a segurança a longo prazo, é que no estudo de corte, a longo prazo, pode aparecer um ensaio, desculpa, né, um efeito diverso a longo prazo, que não foi detectado. Né? Os coxibs foram assim, né? Eles foram aprovados com a questão mínima de segurança, mas depois viram que eles podiam causar, aumentava a chance de doenças cerebrovasculares, né? Então, só é possível dessa forma. Então, acontece na observação, né? Então, se o projeto aluno envolve, né, risco de alguma coisa, perigo de alguma coisa, ou até incidência de alguma coisa, o jeito de descobrir é só com estudos de corte, prioritariamente. Não mistura com outros tipos de estudo, que não vai dar certo. Daí, né, se conhecesse uma doença rara, né, uma coisa mais, ou uma doença emergente, né, aí você pode, né, usar estudos casos controle, né, no caso de não existir artigos com hierarquia superior, a questão de conhecer um tema de pesquisa emergente, né, série de casos, relatos de casos, né, comparar e afinar discussões, né, aí no caso, né, revisões sistemáticas e meta-análise. A meta-análise, né, quando não tem número suficiente no estudo de eficácia ou segurança, não tem um número suficiente, a gente pode pegar as meta-análises e jogar aqui, né, para, né, dar um up na pesquisa. Mas tem que deixar claro a metodologia que está sendo feito isso, né? Porque aí demonstra que a gente não está fazendo coisa errada, a gente só percebeu que não tinha número suficiente e a gente vai buscar algumas meta-análises para chegar a alguma conclusão, né? Aí pode mudar até o tipo de estudo, né? De não ser uma sistemática propriamente dita, mas pode ser também, né? Um estudo, né? Que honestamente a gente está falando que fez dessa forma e tem seu valor também, né? Desde que prove para mais B que não tinha realmente, né, os estudos indicados, seja para eficácia, seja para questão de risco. Né? E as revisões sistemáticas, elas podem participar muito da discussão. A discussão, né, vai discutir, né, os resultados, né, sobre a eficácia ou, né, sobre o risco, né? Aí a meta-análise pode ajudar, né, a fortalecer a discussão. Então, o esquema booleano, tá, tem que se centrar nisso aqui, conforme for o tipo, né, de pesquisa que o aluno quer fazer. Bom, vamos falar agora, então, novamente da IA, né, depois dessas questões aí que são bem frequentes dos alunos. A primeira IA que eu quero falar para vocês já devem ter usado, é o consensus. Né? O consenso ele serve, né, para saber o que há de consenso sobre um assunto, que aí, no caso, se já está muito consensuado, eu não vou mais dar pitaco, só se eu tiver uma coisa revolucionária, e saber as lacunas. Se tem bastante lacuna, aí eu vou investir, porque vale a pena eu ir atrás desse conhecimento. Então, como é que ele funciona? Né? Então, ele é uma IA, né, como qualquer outra, né? Tem seu espaço, né, para você digitar as informações e tudo mais. Né? É uma IA que eu considero que vale a pena ter a assinatura dela, porque aí você pode anexar o seu projeto, pedir algumas dicas para ela e tudo mais. Né? Mas, como tudo envolve IA, né, a questão, o segredo está no prompt. E também é uma coisa importante, é uma IA muito lenta, tá? Por que ela é lenta? Porque ela busca só o que é científico, isso é difícil, né? Então, não é tão rápida quanto o chat GPT da vida. Daí, então, né, aí você tem as formas de pesquisa, né? Pode ser Pro, né? Pode ser o profundo. Daí o Pro, né, geralmente é por assinatura. Você pode anexar, né, uma pesquisa para fazer, né, um projeto de pesquisa seu para te ajudar. E daí, né, o que é importante a gente saber em relação a ela? Prompt. Aqui eu vou dar um exemplo, né, de uma pesquisa do projeto Dengue, né, que eu faço com a professora Terezinha, vice-reitora,
que é aquele Mosclab, né, tem aquele mosquito de aço lá na Univille, que uma parte dele é sobre educação e saúde. Então, ela encomendou, né, que a gente fizesse uma pesquisa sobre as fake news relativas à dengue. Daí, né, tem umas palavras que a gente já conhece, né, como infodemia, que é o excesso de informações, e a gente montou, então, né, um prompt. E o prompt, para começar a usar o consensus, ele requer que se tenha pergunta da pesquisa, tá? Se eu não tenho a pergunta pesquisa, se eu mexer com o ChatGPT, desculpa, com o consenso, sem ter pergunta pesquisa, é como você pegar uma Ferrari para dar uma volta no quarteirão. Você não vai aproveitar o máximo que ela pode te oferecer. Então, gente, na hora que os alunos estão mexendo direto, de qualquer jeito, estou deixando, né? Porque não teve aula ainda, mas você já pode falar com o aluno. Qual é a pergunta pesquisa? Vamos sentar e usar esse consenso, né? Usando a pergunta pesquisa, porque você extrai o maior potencial dessa IA, né? E aqui no caso, foi o quê? Né? Considerando o advento das fake news, né, que é o assunto, né? E saúde e da infodemia, qual a relevância dessa pergunta? O consenso, gente, é importante para saber se a pergunta vale a pena, inclusive, né? Então, a principal função, na verdade, eu diria, do consensus é dizer se a pergunta é boa. Então, aquela pergunta que vocês faziam para mim, né? Essa pergunta é boa? E eu ia muito pela intuição. Agora você tem uma inteligência artificial que vasculha o mundo inteiro e vai dizer se sua pergunta é boa ou não, né? Então, uma coisa que é fundamental com relação ao consensus, né? Que ele não é uma IA que a gente sai usando como se fosse um Google, fazendo com perguntas. Ele te responde, mas para explorar o potencial dele, né? Tenha já uma pergunta de sua pesquisa, porque ele te ajuda. Inclusive dizer se sua pergunta é boa ou não, né? Se vale a pena ou não. Quando você monta o prompt, então, aí vocês podem copiar esse prompt aqui nessa parte inicial, né? Mas a pergunta vai ser de cada um dos alunos. O que vocês vão fazer? Né? Vocês vão colocar, então, e ela vai pensar. Ela demora, né? Daí ela repete aqui, né? Coloca aqui sua pergunta, né? Para você conferir se é isso mesmo, né? E vai buscar resultados, né? E aí, né, ela dá o seu veredito, né? Ela tem versão em inglês e português, tá? Se fosse português, né, que a resposta dela seria a seguinte: sim, existem fortes indícios que a disseminação de informações sobre dengue nas redes sociais, quando não fundamentadas em evidência científica, de alta qualidade, representa um risco significativo, incluindo desinformação, confusão pública, redução da confiança na autoridade de saúde e comportamento potencial e prejudicial. E aqui, né, ela te diz, né, os artigos que ela usou para chegar àquela frase ali. Né? Então, usou bastante artigos para dizer que, olha, a pergunta é boa, né? Então, mas ela pode também te dizer, assim, essa pergunta já foi muito estudada, procura outra forma de explorar isso, né? Mas ela dá umas, né, cutucadas, assim, né, bem intensa, assim, né? Mas esse caso aqui foi positivo e você tem referência, né? Você pode clicar ali e achar os artigos. Daí, ela vai te falando, né? E vai te mostrar essa barra aqui. Isso aqui demora, tá, gente? Mas a gente fala, professor, não achei. Calma, que o consenso ele demora mesmo para pensar, porque ele vai buscando artigos, né? Não é igual o ChatGPT que aparece na frente e está lendo, né? Então aqui é um pouco demorado mesmo. Aí essa barra colorida aqui, né? Então ele faz mais um texto, ele explica, né, por que que ele acha que esse assunto é bom. E essa barra verde, né, na verdade significa o quê, né? O quanto é relevante, né? E o quanto não seria relevante. Então, né, ele dá uma porcentagem de relevância do seu trabalho, né? Então, quando está verde aqui, né, a maioria aqui foi verde, né? Dizer, sim, estudos concordam claramente com a afirmação, então, você não está viajando, né? A pergunta é boa, né? Amarelo, possivelmente, né? Pode ser que isso vale a pena ser estudado. Meio a meio, né? Então, tem divergências, né? A gente sabe se isso vale a pena, ou talvez seja até bom você estudar, porque é divergente, né? E o não, né? Não tem estudo nenhum que fala disso, né? Quando dá o vermelho, você pode pensar o seguinte: esquece, porque não faz sentido você pesquisar isso. Nesse caso aqui, né? Então, você tem muitos estudos falando sobre que é bom, mas você tem que ter um cuidado, né? Se dá muito verde, você tem que ser muito inovador, né? Porque a chance de você repetir, né, o que alguém já fez, aqui aumenta também. Então, o tema é bom, mas seja inovador. Tá, então, né, aí vem a interpretação, né? Então, você tem 8 estudos principais que foram avaliados, que concordam que a desinformação é importante, que deve ser estudados, né? Então, você tem um consenso forte, né? Então, a literatura fala, olha, explorar esse assunto vale a pena
explorar essa pergunta é interessante. Daí o consenso ele continua, né? Ele faz uma revisão, tá? Que não é uma revisão sistemática, né? É uma revisão para conversar contigo, né? Trazendo referência, né? Então ele vai identificando os artigos, ele faz todo o processo de seleção de artigos, né? Aquilo que a gente faz, né? No modo Prisma, né? Ele pegou 950 artigos, triou 500, elegeu 276 e foi vendo, né? Até sobrar os que ele usou. Então, assim, ele faz muita coisa, né? Que a gente gastaria uns 3 dias fazendo isso, ele fez, né, rapidinho. E daí, então, né, ele vai, monta uma revisão para você ler e se inspirar, né? Então, qualidade de prevalência da desinformação, impacto no comportamento de saúde pública, então ele monta, né, do contexto macro até o problema, ele vai fazendo, né? Então é interessante, né, para você dar uma lida, né? Então, ele, assim, ele ajuda bastante, né? Tudo com referência, né? Diferente do ChatGPT. E daí ele vai dizer, né, a linha do tempo dos estudos, né, quando ele foi mais citado, como é que está sendo citado atualmente, né, e que no eixo horizontal, então, né, representa os anos de publicações, né, então você tem de janeiro de 2021 até 25, né, era mais falado, né, depois ele foi caindo, não significa que o assunto está batido, né, significa que a gente tem que ser inovador agora para abordar isso, né, e tem alguns estudos que foram muito citados, né, então esse 49 aqui citações, né, ele tem que estar no meu artigo, porque é o cara que mais falou. É como se fosse falar de futebol, a história do futebol brasileiro, e não falasse do Pelé. Né? Todo mundo fala, mas, pô, você não falou do Pelé, o maior de todos, né? Aqui, mesma coisa, né? Então, eu vou falar do assunto, não vou citar esse cara aqui, né? É a mesma coisa dizer, então, assim, né? Estou excluindo o melhor cara que fala do assunto. Então, ele mostra isso, ajuda bastante com relação a isso, né? Então, é uma forma da gente, então, né, conhecer, né, o que está sendo falado, e aí ele fala os principais autores, né? Então, aqui, ele cita os autores, né, que são mais citados, né, por artigo, né? Então, um artigo, né, esse aqui teve 14, esse, só no seu artigo foram 29, né? Que somando dá aqueles outros números lá, né? Mas ele fala dos principais artigos que foram mais citados. Também mostra que eu tenho que falar desses caras, né? Então, quem está sendo mais falado são essas pessoas. Se eu excluir elas, né? Quem vai ler meu artigo vai achar, o cara é mal informado, não falou de fulano e ciclano. E aí ele vai falando da força de evidência, né, da, das alegações que pode ser trabalhado. Então, falar que a desinformação sobre a dengue nas redes sociais representa risco significativo é uma evidência forte. Né? Aí ele fala o raciocínio e cita algumas fontes. Né? Aí ele fala outras sugestões. Isso aqui ele faz para mostrar para você o que você pode estar explorando e como explorar isso, né? Porque você tem realmente evidência científica para tal. E fala também aquilo que não vale a pena, né? Verificar fatos de intervenções para mitigar alguns danos. As redes sociais podem auxiliar na vigilância desde que a qualidade dos dados seja garantida, né? Então, assim, não vale a pena, né? Então, ele mostra o que vale e o que não vale, né? Você vai ponderando tudo isso. E ele faz depois, né, a análise da lacuna, que é aquilo que precisa ser falado. Então, a gente dá a dica, né? E aqui ele vai falando, né, o que é mais falado, né? Então ele pega, né, tópicos versus tópicos, né? E aí é na questão de intervenções e alfabetização digital, né? Versus estudo de vigilância sanitária é a brecha. Então, quando aparece a brecha, aparecem números baixos aqui, né? Significa que é um assunto que, se você adequar a tua proposta para esta temática aqui, tu vai estar falando coisa nova. Né? Então, é uma coisa bem bacana, assim, né? Porque aí você pode redirecionar a sua pergunta, o seu tema, né? Verificar como é que você pode incluir essas temáticas, porque se você falar de prevalência de informação e estudo de vigilância, já está batido, né? O azul mais escuro que teve aqui. Então, isso aqui é importante, né? E quinta-feira eu vou estar falando com os alunos, vai ser o primeiro contato que eles vão ter, né? Então, né, ajudem-os, né, nessa compreensão. Lembrando que a aula fica gravada, né? Se tiver dúvida também, a gente vai conversando no nosso grupo lá. Daí, então, né, intervenções de alfabetização digital, né, que é o que a gente acabou fazendo, né? Então, a gente sabe que, né, ensinar as pessoas a usar as redes sociais adequadamente, ou usar, né, aquilo que é realmente cientificamente válido, né, é mais interessante, né, nos dias atuais. Né? Então, isso que fala, né, as questões que estão presentes aqui, né, que são as brechas. Né? Daí, então, né, por fim,
né, o consensus com o único comando que a gente dá para a gente. Ele fala das questões de pesquisa, né, então, ele fala, né, pesquisas futuras devem concentrar desenvolvimento de intervenções específicas para cada contexto, então te dá a dica, né, para você aperfeiçoar a sua pesquisa e dá sugestões de você modificar a sua pergunta de pesquisa com os motivos, né. Então ele dá três, aqui deu três, né, três opções de perguntas de pesquisa para eu verificar, frente à original que eu apresentei para ele. E ele fala, olha, é interessante por causa desse motivo e desse motivo, né? Então, reveja, associe, monte algo relacionado. Então, ele ajuda a ter, a montar perguntas, gente. Isso é impressionante. Como eu falei para vocês, é um único comando, é um único enter para fazer isso, destrinchar tudo isso, né? E aí ele mostra um monte de artigos, né, que você pode estar utilizando, né? Então, ele, né, aqui está em português, no print que eu tive, né, tinha deixado em português. Mas são artigos do mundo inteiro, né, que aí ajudam na triagem, né? Daí, né, serve para a primeira etapa do prisma e a última etapa, né? O esquema booleano, isso aqui não conta, né? Então, a não ser que se você vai montar o esquema booleano para repetir o estudo. Mas aqui seria mais para o estudo prévio e para as discussões pós-booleano, né? Aí, outra inteligência artificial que eu acho interessante, né, é o Claude, que é considerada a mais educada de todas as redes sociais, né, que ela conversa com a gente com muita educação, né, e ela é usada para estratégia de busca, né, o ponto forte dela é a estratégia de busca. Daí, então, né, tudo está ligado a um bom prompt, né? Então, depois eu passo a apresentação para vocês, vocês podem copiar, né, os prompts e tudo mais, mas o prompt aqui, né, seria isso, né? Então, usar, né, uma forma de busca com modificadores booleanos, combinando palavras-chave, operadores and or not, para refinar a pesquisa de banco de dados, né, tornando os resultados mais precisos com tema. Isso aqui vocês podem copiar, tá? Pode usar à vontade, né? Esse texto de prompt aqui, e o resto é da pesquisa de vocês, né? De que forma a exposição repetida de informações científicas sobre a dengue afeta a confiança pública nas autoridades, que era a mesma pesquisa anterior, né? Daí ele muito educadamente, né, já fala, né, vou criar, né, as pesquisas booleanas. Daí então ele divide, né, em domínios, né, para você avaliar depois, né, para depois avaliar, ver, né, de uma forma mais direcionada para aquilo que você quer, né? Então, por exemplo, né, o comando 1 seria, né, os agentes, né? Comando 2, desinformação, né, infodemia, pseudociência, né, confiança institucional, e ele vai construindo, né? Então, aquilo que eu particularmente passava uma tarde montando, né, um esquema booleano, né, que não era nem tão aperfeiçoado como isso aqui, né, com confiança, desinformação e tudo mais, ele faz para a gente. E você pode, no prompt, pedir para fazer específico para o PubMed, fazer específico para o SciDirect, né? Daí ele monta, né? Então ele fez aqui um esquema, só que, gente, nunca esqueça da agência humana. Você pode copiar isso aqui, jogar lá no PubMed e não vai achar nada, né? Daí você tem que, não pede para a inteligência artificial fazer novamente, que ela se perde, mas você, como ser humano, vai, né, reformulando o que ele passou para você aperfeiçoar e chegar no que você quer. Então, o esquema booleano, né, que a gente fazia de cabeça, né, com muita inspiração, hoje está dessa forma, né? Então, o Cloud é muito bom para isso aqui, né? Aí, né, então ele, né, você joga lá, né, que são exemplos, né, que achei um artigo muito bacana, né, que tem muito a ver, né, e juntando o Cloud com consensos, né, a gente direcionou, né, e depois eu até apresento esse artigo para vocês, está ficando, foi o primeiro artigo que eu estou fazendo, já com a ajuda dessas inteligências artificiais, está ficando bem legal, né. Daí, né, você tem, né, as possibilidades, né, de fazer também usando o chat GPT. O chat GPT, gente, ele é mentiroso. Daí você tem que ter uma certa cautela, mas quando você dá uma tarefa para ele fazer, com o comando e com o material, ele faz muito bem. Eu gosto de usar o ChatGPT, por exemplo, para montar essas tabelas de análise de artigos, né? Então, depois eu passo esse prompt, como eu coloquei aqui, mas aí você tem que ter assinatura para anexar todos os artigos que você quer. Aí ele te dá, né, o contexto antes, né, o que espera da pesquisa, porque você deu todo o material para ele. Ele não vai devagar buscando alguma coisa e se perder. Está tudo ali. Então, para ver a questão de inovação, né, tem essa tabela, que depois eu passo para vocês, e tem uma outra de resumo também, que ajuda bastante, né?
assim como o Research Habits também faz, né, alguns resumos também, né, é uma IA interessante, mas às vezes, né, se você conseguir domar o ChatGPT, você consegue usá-lo também de uma boa forma. E o Research Habits, na verdade, ele faz resumo dos artigos, né? Da mesma forma que aqui é uma forma de resumo, né? Só que por colunas, né? Daquilo que você deseja, né? Ela também faz, né? O seu modo também. Então é interessante, né? Não tem talvez tantas, né, atribuições como consensos, né? Como o Cloud, né? Mas tem sua utilidade também, né? E isso, então, vem ajudando muito, né, a saber o que as pessoas estão falando, o que é relevante na pesquisa, qual a lacuna, né, e como eu posso contribuir para isso. Né. Então, eles vão ter essa aula quinta-feira, né, então, quem quiser rever vai estar gravado, né, novamente, vai estar gravado, quem quiser rever, quem quiser utilizar, quem quiser depois colocar no grupo, né, ou, né, acho que amanhã devo ter a noite livre, né, se vocês quiserem, a gente faz um outro encontro, mostra que vocês encontraram aí, que a gente pode, então, estar aperfeiçoando, né, esse uso. Certo? Alguma dúvida sobre essas IAs aí, gente? O que vocês acharam dessas IAs aí? Ô, professor, eu tenho Oi. uma pergunta. Eu queria saber se eu podia, se a gente pode, na verdade, ensinar os alunos a usar o Ryan para fazer a triagem. Pode também, pode. Uhum. Beleza, então não precisa necessariamente de fazer manual, pode usar o Ryan, então. Pode, pode. Beleza, Uhum. obrigada. Pode usar. Assim, as inteligências artificiais estão liberadas. Né? Até o ChatGPT, que eles falam, mas eu falei, né? Dá tudo para o ChatGPT fazer que ele faz. Não peça ele para fazer alguma coisa além, porque ele vai viajar. Né? Só que no final, né, no final do artigo, coloca a IA que você usou, né? Aquele modelinho que eu passei para vocês. Mais alguma outra dúvida? Professor, para fazer aquela análise ali que ele fez no Consensus, na versão gratuita ele já faz aquilo? Faz. Ah, tá. Beleza. Tudo que eu mostrei dos prints que eu dei, ele fez quando eu estava testando ele. Que eu estava meio desconfiado, depois que ele fez tudo, aí que eu assinei ele. A vantagem da assinatura é que você pode anexar alguns trabalhos para ele avaliar, ele fica mais ágil, né? Então, você quer pedir para ele fazer ver se tem coerência na sua pergunta de pesquisa com o que você discutiu. Ele faz toda aquela análise, mas você tem que anexar, né? Então, mas dá para fazer na versão gratuita também. Ah, tudo que eu mostrei para vocês. Professor, tenho uma dúvida. Diga. Eu não entendi como que eu bloqueio a IA de usar os meus dados para outras pesquisas. É uma coisa na própria configuração, assim, eu logo e configuro? Configura. Depois eu vou passar para vocês, que eu coloquei isso, que tem uma mestranda que usou sem saber esse detalhe, eu tive que fazer um passo a passo para ela, depois eu mostro para vocês. Varia de uma IA para outra, mas tem essa opção de você, porque as IAs trabalham muito com colaboração, né? Então, o que você faz, eles acham legal e vai passando adiante. Então, é um detalhe que não pode ficar, né, batido. Sim, muito obrigada, entendi.